Vamos lá, gente. Agora a gente vai ver força resultante. O que é isso? No exemplo anterior, a gente viu o caso de eu ter uma força sendo aplicada a um corpo, né? Eu coloquei aí, por exemplo, eu aplicando uma força de 5 newtons numa cadeira. E se a gente tem duas ou mais forças sendo aplicadas sobre o mesmo corpo? Então, nesse caso, o primeiro passo a fazer é achar a força resultante. O que é isso? É como se eu pegasse todas as forças que estão atuando naquele corpo e substituísse por uma única apenas, tá? Que fizesse a mesma função. Tá legal? Então, olha só, como é que a gente vai calcular essa força resultante? Depende de como essas forças estão sendo aplicadas, tá? Então, olha só, vamos olhar aí o nosso primeiro caso. As forças, aí no meu exemplo eu botei duas, tá? Mas podem ser 3, 5, 50, quantas tiverem, vai ser o mesmo raciocínio. Digamos o seguinte, aquela cadeira que eu estava tentando empurrar é muito pesada. Então, eu chamo uma pessoa para me ajudar a empurrar esta cadeira. Então, vai ser o nosso primeiro caso aí, tá? Eu tenho duas forças aplicadas na mesma direção e no mesmo sentido. Porque tanto eu como a outra pessoa vamos estar empurrando esta cadeira na mesma direção e no mesmo sentido, né? Senão não tem lógica, tá? Então, qual vai ser a força resultante? Vai ser a combinação das forças que eu e essa outra pessoa estamos aplicando. Ou seja, para eu achar a força resultante quando eu tenho forças na mesma direção e no mesmo sentido, basta eu somar estas forças. Tá? Força 1, nesse caso, mais força 2, vai me dar a força resultante. Tudo bem? E o nosso segundo caso? Agora eu tenho forças na mesma direção, mas em sentidos contrários. O exemplo mais fácil que tem da gente olhar isso: brincadeira de cabo de guerra. Tá? No cabo de guerra tem um grupo puxando para um lado, um grupo puxando para o outro. É exatamente esse o exemplo, tá? Duas forças sendo aplicadas na mesma direção, mas em sentidos contrários, tá? Então, digamos, ó, um grupo está empurrando para a direita com uma força de 100 newtons. Um grupo está empurrando para a esquerda com uma força de 70 newtons. Quem vai ganhar a brincadeira do cabo de guerra? Óbvio que quem está aplicando a força de 100 newtons, né? Então, por ter uma força maior, vai ganhar essa disputa. Ou seja, a força resultante vai ser para a direita, para o lado da força de maior módulo. Agora, quanto vai ser essa força resultante? Bom, se tem um grupo fazendo 100 newtons para a direita e um grupo fazendo 70 newtons para a esquerda, óbvio que a força resultante vai ser que um tem a mais sobre o outro. Ou seja, a força resultante nesse caso vai ser de 30 newtons, tá? Então, da mesma forma que quando as forças estão na mesma direção e no mesmo sentido, a gente soma para achar resultante. Agora, quando elas estão na mesma direção e sentidos contrários, a gente vai subtrair para achar a força resultante. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida?